para o Alterosa Esporte. E eu tô vendo aqui que o negócio tá paramentado hoje. Ô, câmaras, estou no alto, não vem... Câmaras! Deputado, vereador? Câmaras! Não me põe no mesmo nível desses caras. Não me põe Nem no português, porque câmaras... Dá pra usar os dois, depois eu te ensino que você é professor de matemática. Câmaras. Me põe em português não, ô Displex. Ô, Bel, Aqui, tô lá em cima. Quando sai a tabela do campeonato, Bel, sabe o que eu faço? Deixa eu ver que dia que eu vou descascar o Cruzeiro aqui. Deixa eu ver que dia que eu vou golear. É dia 7 de março? Então tá bom. Sábado no Mineirão vem aí o primeiro encontro pós-Série B do meu amigo e o Galo com o time preparado. E eu vou dar alguns números aqui hoje que comprovam a freguesia. Bom, vamos lá, né, bicho? Bonezinho, tá ok, né? Óculos de mergulhador, tá ok, né? Vamos pro jogo, porque afogar nós não vamos não, filho. Afogar não, é o kit clássico. Gente, então brota no aéreo, que daqui a pouquinho a gente tá de volta. Rafael, volta no bailão pro desespero do seu ex agora. Tá tudo ok. Daqui a pouco tudo sobre o clássico da tremedeira. Na enciclopédia do intervalo, o Toledo já esclareceu a história de câmara. É uma maneira erudita, lusitana, de se referir à câmera, que é um termo popular, é um termo que a gente trouxe. Mais puxado do inglês, né? Como é que é? Mais puxado do inglês. Como eu não gosto de imitar americano dos Estados Unidos. Eu imito os americanos, torcedores da América. Quase, hein? Rapidinho. Como eu não imito os americanos de lá, a gente fala no lusitano. Então tá certíssimo e também certíssima, gente, é a postura da bancada democrática. Eles estão aqui para fazer isso mesmo, esse é o papel deles. Então a gente está vendo, o Fael já vestiu o galo hoje, né? Tá aí com o fantasma, o Hugão também tá paramentado, mas isso é brincadeira. Aqui no intervalo a gente ri, se abraça e é assim que funciona. O que não pode acontecer, e hoje a Capitão Laila estará aqui, a chefe da sala de imprensa da Polícia Militar, para explicar todo o esquema de segurança do Clássico. O que não pode acontecer foi isso aí que aconteceu no último encontro de Cruzeiro e Atlético no Mineirão. Não pode, de jeito nenhum, ter brecha para cenas como essas, né, meninos? Exatamente, esse aí é o setor de camarote, né, sendo invadido por alguns atleticanos. O famoso roxo inferior ali. E depois que um objeto, um balde ou uma garrafa, não sei o que constatou a investigação, foi arremessado em direção à torcida do Atlético. E os ânimos já estavam exaltados, né, já estavam exaltados. Aí podia ser uma bolinha de papel que não ia justificar também arremessar nada na torcida. E aí gerou uma confusão, torcedores de outros setores do Cruzeiro também vieram ali quando os atleticanos começaram a pular. E não só nessa parte interna, né, Bel? A torcida do Cruzeiro vai ficar num setor que é muito complicado para o visitante, pela iluminação lá do Mineirinho, por uma escadinha que não é legal para torcedor de idade, para quem está de muleta, como eu já registrei, para cadeirante. É realmente um ponto muito complicado para a torcida visitante, o Mineirinho, principalmente porque não pode estacionar lá no Mineirinho. O torcedor visitante tem que estacionar nas ruas próximas, isso pode gerar confusão. E o trajeto da torcida do Cruzeiro é mais complicado, porque a torcida do Atlético, por exemplo, quando ela vem do Mineirinho, ela já vem adentrando no espaço que realmente dá para ter um acesso melhor, que é exatamente aí no rosto superior do lado da imprensa, né? Do lado esquerdo da imprensa, no caso de quem está virado para o campo. A torcida do Cruzeiro, por exemplo, vai ter que meio que passar por um caminho, acho que interno, se eu não me engano, do Mineirão, para poder ter acesso ao amarelo superior, que é onde a torcida do Cruzeiro ficava antigamente, quando o Mineirão tinha aquela divisão. Hoje vocês vão ter todo esse tempo de esclarecer isso aqui no programa, fazer as perguntas de vocês, né, para o esquema de segurança que está montado para o Clássico, daqui a pouquinho. E se Deus quiser, viu, gente, não vai ser nada de conflito, a gente não vai ver cena lamentável nenhuma, porque você também não pode ter conflito nenhum mesmo, na hora de escolher o melhor para a sua empresa ou para o seu condomínio. E a melhor opção é o Grupo Souza Lima, que tem 29 anos de experiência, oferecendo soluções completas e customizadas em serviços de segurança e facilities para a sua empresa ou para o seu condomínio, como eu já disse. Olha os destaques do Grupo Souza Lima. Serviços de vigilância, escolta armada, portaria, controle de acesso, limpeza e outros facilities, além de soluções realmente inovadoras em segurança eletrônica. O Grupo Souza Lima é credibilidade em tecnologia e processos. O que é preciso para vencer? Encarar tudo com segurança.
ter paixão, dedicação, força e técnica nos desafios. Com agilidade e confiança sempre. Por isso, quando tem muito em jogo, garanta o resultado. Grupo Souza Lima. Eficiência em serviços de segurança e facilities. Grupo Souza Lima, inovando em segurança e serviços. E o Souza Lima inovando, a bancada, como sempre, conversando, fiado. A minha tramela hoje é que nós vamos vencer o jogo de 1-0, tá bom demais. Você vai conhecer a força do Operário hoje. Operário 1-0 no América. E pro Ronaldo aqui, meu amigo, Operário, adversário difícil pra você, velho. 1-0 Operário e o Ronaldo desesperado aqui na bancada. Burro! A América, para tranquilizar a torcida, também no melhor Operário, time de trabalhador, né? A América é um time que é amoroso, amigo. 2-0 pro América em cima do Operário, 2-0 pro ele. É a minha sintonia com o Cosmo, com tudo que acontece com a América, né? 2-0. O Cosmo? Gostei. Agora, o Marcos, que é um cara que sempre manda mensagem pra gente aqui, tô até ligando pra ele. Cuidado aí. O pessoal de idade mexer com o telefone. O pessoal vai ver. Tá ligando? Tá ligando e não consegue não. desligar, não. Como é que desliga esse trem aqui? Marcos, você tá bom, velho? E aí, Marcos? Peraí. O América vai ser eliminado, Marcos. Enquanto eu vou falando com o Marcos. Aí, parei. Ele tá mandando aqui o Gão cantar a música que ele prometeu do Pato Vida de Operário. Canta, derrotado. Depois, Canta, deixa ele começador falar fiado. depois. Deixa chegar mais gente aqui pro nosso YouTube, Toledo, porque já são 1.500 aqui ao vivo com a gente. E eu queria falar, vocês querem saber, no momento que começa a transmissão do Alterosa Esporte, aí vocês têm que se inscrever, ativar o sininho, fica sabendo de tudo que é colocado no canal. Faça isso, eu tô blogueirinha, viu, gente? Tô aqui blogueirinha e eu leio tudo, não dá para ler durante o programa, mas a gente lê todas as mensagens que vocês mandam e daqui a pouquinho fiquem com a gente, porque tem muito mais. Chegada de São Paulo, reforços do Cruzeiro e, é claro, o América para mais uma fase da Copa do Brasil com eles. Ô, desliga aqui Com pra mim. Marcos. Carlos, pode anunciar mais então, deixa eu te Tá ligando ensinar. sozinho, Esse como é que é? botão aqui desliga. Eu tinha que deixar a Fernanda atacar e cantar a música do Olha aqui. Aqui, porque a Capitão Laila, que daqui a pouco vai entrar, tá aqui nos bastidores já, claro, né? Sempre pontual. E esses meninos ficam falando umas bobagens. Não, o Toledo contando história de cangaceira aqui lá do interior dele lá. E a Ela já Capitão tá, aqui, ó. Só olhando, eu falei, eu não tenho nada a ver com preocupada com o cabelinho de fogo, mas ele não vai no jogo, não. Agora é o seguinte, gente, vamos falar a participação maciça aqui do pessoal do YouTube, viu, Fael? E muita gente perguntando aqui se você acha... Para de rir. Se você Tem acha como? Nós vamos falar agora de quem não tem o cabelinho de fogo, que é o que São o Paulo. Tardelli vai... Exatamente. Então, vamos falar primeiro, depois eu pergunto sobre o Tardelli, mas o pessoal está perguntando se você acha que o Tardelli será titular ou não. A gente vai falar de time daqui a pouquinho, viu? E o Fael vai responder essa pergunta. Mas agora vamos falar da chegada do homem. Agora sim é mais do que oficial. Já tinha sido divulgado que o Sampaoli já havia assinado o contrato. E agora aí, nas redes sociais, já está rolando aí, ô Fael? O homem chegou. Parece a reunião de uma banda rockstar do passado, né? anos 70, Olha lá, né, velho? O Gênesis São Paulo. está voltando, ele vai fazendo turnê. São Paulo ali. Com o Phil Collins. Isso é importante até por um assunto, ô Bel, que é fake news, né? Muita gente divulgou que ele não assinaria com o Atlético mais, e é impressionante como isso roda no WhatsApp, todo mundo manda pro próximo grupo, será que é verdade? Vai rodando. Tá aí, gente, sem ansiedade, o torcedor hoje tem uma ansiedade enorme, né, para essas informações, para tudo que sai nas redes sociais. Sampaoli vem aqui, já resolveu a vida dele, não treina o Atlético para o Clássico, não estará no banco de reservas, mas que bom que ele estará no Mineirão para já ver a atuação. Vai estrear no Alçapão do Bonfim, que é um jogo muito mais difícil contra o Vila Nova, e eu tenho expectativa enorme no trabalho do Sampaoli, principalmente a longo prazo. Creio eu que agora a torcida terá uma paciência enorme com esse profissional e a diretoria também não vai mais, né, por qualquer motivo, balançar o treinador no carro. Eu acho que vivemos novos tempos, pelo menos em relação a treinador. Agora, Toledinho. Oi.
mais democrático que essa bancada, né? Cruzeiro, Atlético, América, está a carreira do Alexandre Matos. Será que agora, depois de ter passado pelo América e pelo Cruzeiro, será que ele vem para o Atlético? Vamos explicar, gente. Ele se reuniu, pode rodar a imagem do Alexandre Matos aí. Ele se reuniu com o Sete Câmara ontem, né, Fael? Exatamente. Na verdade, talvez para uma consulta de quem poderia ser o diretor de futebol do Atlético, se ele teria nomes para sugerir, já que ele está com um time da Inglaterra, né, para assinar, está esperando só o visto de trabalho, porque como a Inglaterra saiu da União Europeia, enfim, não vamos falar agora de geopolítica, não. O visto de trabalho lá está mais complicado, ele aguarda esse Brexit. visto. O Alexandre Matos é um amigo do Sérgio Sete Câmara, né? Então é comum a comunicação entre esses profissionais do mundo do futebol, só que esteve também nesse encontro o Pitombeira, né? O Paulo Pitombeira e o Marcelo Pettinati, que são agentes de jogadores. Então, além da questão do Alexandre Matos, o site Deus Me Livre entrou em contato com ele também. Ele assumiu que encontrou o Sérgio Sete Câmara, que são amigos e que, por enquanto não definir a situação dele na Inglaterra, ele não conversa com times brasileiros. Caso não se concretize a ida, é sim um nome que agrada ao Sérgio, principalmente pela proximidade entre o presidente e o Alexandre. O Pitombeira e o Marcelo, eles são agentes de jogadores como o Roger Guedes, né? Que é um jogador que interessa assim, ao Atlético, a situação no Shandong. O Shandong não precisa emprestar jogador, né? O Shandong tem dinheiro, pode deixar parado aqui, mas pela situação de coronavírus, o campeonato chinês paralisado, existe sim a possibilidade de empréstimo do Roger Guedes, por mais que o governo chinês, a Federação Chinesa não quer que saia essa quantidade de jogadores em massa para não desvalorizar tudo que eles fizeram nos últimos anos. E aí tem mais jogador que pode pintar conhecido da torcida, mas já a gente vai falar quem é. É um nome que ainda não saiu por aí nas manchetes. Oficialmente, também não vi em manchete nenhuma. O Fael vai trazer essa informação aqui com exclusividade. Agora é o seguinte, gente. Todo mundo perguntando aqui também, Fael, se você bancaria o Tardelli como titular. Ou foi o que a gente já conversou essa semana? São dois nomes com possibilidade de aparecer na lista de relacionados. O Casares, o retorno dele, e a reestreia do Diego Tardelli. Só que se você escala os dois, já são praticamente duas substituições garantidas para o Clássico. E um Clássico que tem uma chegada mais dura, né, que é um jogo mais pegado, que pode ter uma expulsão. Então, é arriscado demais escalar os dois. O que me preocupa é o trio que eu já falei aqui, Johan, Otero e Natan. A gente precisa mudar esse trio. Se pelo menos um dos dois, Casares ou Tardelli, estivesse à disposição para o time titular, seria muito importante para dar uma movimentação, uma criação maior, obviamente com o Tardelli pelo lado do campo. E se for no lugar do Otero, aí você traz o Otero para o lugar do Natan, do Johan. Por mais que eu cobre muito do Otero, ele produz mais que esses dois. Vamos ver com o Lauro Lopes como é que vai ficar essa história aí. A programação era de treino aberto, mas poucas horas antes da atividade, tudo mudou. O interino James Freitas decidiu fechar o trabalho técnico e liberar imagens só do aquecimento dos jogadores. Se, por um lado, o mistério de última hora pode significar apenas uma rotina comum, às vésperas de clássico, do outro, pode ser um sinal de mudança. E se for esse mesmo o caso, candidatos de peso não faltam para assumir uma vaga no time. Casares e Diego Tardelli são os principais nomes para isso. A dupla vem treinando normalmente durante a semana. Resta saber se a condição do atacante e do meia equatoriano já é suficiente para iniciar uma partida. Algo que deve ser decidido só hoje à tarde, no último treino antes do jogo. Tardelli voltou faz pouco tempo, então está adquirindo forma física. Casares também, estava voltando de lesão, então isso fica com eles, com a parte da fisioterapia, médicos, enfim, mas a gente está torcendo para que eles possam ir para o jogo, de titular ou no banco, e espero que eles possam nos ajudar aí sábado. Quem também trabalhou normalmente no último treino foi Rafael. Ele apareceu pela primeira vez em campo, mas o goleiro, por enquanto, não deve ser relacionado. Com 12 pontos na tabela, em quinto lugar, o Atlético precisa vencer o Clássico para voltar ao G4. Ao contrário do time, a necessidade de vitória, por aqui não é nenhum mistério. A gente tem que lutar para que possa ir para o G4 e buscar o título.
que para hoje é o campeonato mais importante para nós, é o Campeonato Mineiro. E depois a gente vai pensar no Brasileiro, mas hoje o Campeonato Mineiro é o mais importante e a gente tem que ganhar de qualquer forma. É um artista, né? Chama-se desespero, né? Momento desesperador. Só tá disputando o Mineiro. Tem mais nada pra disputar. O que é mais importante para ele? Só a Copa Itatiaia, a pelada lá no Bom Retiro, em Piracema. Taça em confidência. Pode piorar, pode aí. virar uma taça em confidência ainda, Toledo. Então pode piorar assim. E o Campeonato Mineiro agora se tornou uma pré-temporada pro Sampaoli ganhar o título brasileiro no final do ano. Aí, já que eu falei de Piracema aqui, Bel, Fala deixa eu aí, só dar um recado aqui, ó. Amanhã tem um festão lá em Piracema, né, promovido pela PAI, que faz um belíssimo trabalho. O presidente lá, o Ramon, a Silvia, minha esposa, ajuda como nas promoções, a Cláudia, que é a vice-presidente, Lu e Alex, tem também aqui, né, o Augusto Camargo, falei isso não, falei um cara genial lá de Cláudio, e tem também o Emanuel. Então, festão no Parque de Exposições a partir de 8 horas, R$10 para entrar, eu estarei lá com a minha família, tomando aquele Guaraná, aquela água mineral e curtindo Isso tudo aí. de bom que tem pra... Ajude a PAI porque é um trabalho belíssimo. Muito bacana. Agora é o seguinte, 3.500 pessoas, Toledinho. Odel, eu respondo sim, eu leio as mensagens, mas o programa hoje tem muita informação, então não vou poder ficar lendo toda hora, mas a gente lê todas e responde. Inclusive, o Hernandes falando aqui que o Toledinho não perdoa. O quê? Não perdoa mesmo. Não perdoa, não. A gente ganha, a gente é malvado. A gente judia dos caras. Perigoso. Agora, não. Marvado. Falando em histórias, em contos, né? Contos de malvadeza aí do Toledo. A vida do Cruzeiro essa semana tá meio bíblica. Porque teve a história do Rafael no Atlético, muita gente chamando de Judas. Aí o Fábio, mais milagre ali em mais um jogo, mais uma classificação. Desculpa te interromper, mas o Fábio não faz milagre. O Fábio é normal as defesas que ele faz sempre. Em pênaltis, é fato que ele vai pegar 1 ou 2 decisões por pênaltis. Milagre é do lado de lá que não está acostumado com essas coisas, da classificar, passar bem em Copa do Brasil, entendeu? Mas o Fábio não deixa de ser um ídolo, um santo para a torcida. Não, santo não. Também você não gosta dessa Santo não. expressão, Santo né? não. Mas enfim, o fato é que com tudo isso, será que o Cruzeiro vai ou não precisar de milagre nesse fim de semana? O Gão tem certeza que não acha que é milagre nenhum. Milagre? Ganhar do Atlético? Normal, gente. Coisa mais tranquila desse mundo, velho. Então vamos conhecer essa história celeste para o Clássico. Se alguns cruzeirenses consideram Rafael como Judas por ter se transferido para o rival Atlético, o Fábio tem sido um verdadeiro Messias, um salvador celeste. O goleiro fez sua 30ª defesa de pênalti com a camisa estrelada, sendo o segundo em 4 dias. Ele a realidade é o alicerce do time, né? Tirando ele e o Léo, referente de outros jogadores que estão lá. É um dos principais jogadores hoje, né? É ídolo da galera, é um cara de respeito mesmo, tá doido? Quantas conquistas aí foi na mão dele. Outros que estão indo bem na temporada são os discípulos celestes, podemos dizer assim. Os volantes Jadson e Pedro Bicalho, o zagueiro Arthur e também a grande promessa Maurício, que bateu o último pênalti decisivo contra o Boa Esporte. Todos sob o comando do zagueiro e capitão Léo, que também chamou a responsabilidade nas cobranças de pênaltis pela Copa do Brasil. Mestre e discípulos estão mostrando que dá para conciliar juventude e experiência para levar o time ainda mais longe na temporada. Falam que é só um time de garoto, mas a gente tem muita responsabilidade, a gente sabe do nosso potencial e é por isso que a gente está dando certo. A Raposa não pode contar com um milagre de novo no próximo jogo, porque é o clássico contra o Atlético amanhã, aqui mesmo no Gigante da Pampulha. O clima não será dos melhores para o time celeste. Além da saída do Rafael, é a primeira vez em que as equipes vão se encontrar após o rebaixamento celeste. Muita força interior, também personalidade, que Deus vai nos capacitar a fazer um belo jogo aí e um belo clássico. Para o clássico, o volante Felipe Machado está fora, vai cumprir suspensão. Pedro Bicalho deve ser o substituto. O restante deve ser igual ao de quarta-feira. Mesmo com tantos jovens no elenco, o técnico Adilson Batista se mostra confiante no clássico contra um time mais experiente.
Olhando o histórico, né, do Adilson Batista contra o rival, um histórico muito positivo, né? Mas a minha preocupação é exatamente com a organização desse time. Felipe Machado, ele tá fora, tem vindo bem em alguns jogos. Critiquei ele bastante aqui, porque realmente tem algumas partidas que ele era meio estabanado e tal, mas eu acho que é mais mesmo culpa dessa falta de organização no meio-campo do Cruzeiro. Vindo o Pedro Bicalho e o Jadson, porque até acredito que o Adilson vai com 2 volantes para esse jogo, porque eu acho que ele não vai abrir mão também de jogar com 2 meias e com 2 atacantes. Talvez ele repita a formação que foi a campo contra o Boa Esporte, né? Ele vai sim buscar o jogo, vai buscar a vitória, mas o que a gente espera realmente é uma equipe mais organizada. Agora, no Mineirão, Adilson Batista, o atleticano, tem arrepios, calafrios mesmo quando olha para Adilson Batista no banco e vê o Cruzeiro jogando. Tardelli, então, nem se fale. Não, peraí, calafrios com o Adilson Batista não, eu tinha calafrios, era com o Marcos Pedro de Pombo e Leandro Almeida na zaga, eu tinha calafrios, né, era com aquele time horroroso que o Atlético tinha naquela época, era Marcelo Nicastro, gente, o ataque do Galo. E eu fiz uma pesquisa ontem dos jogadores do Atlético atualmente, que a fase nossa não é boa. Dos prováveis titulares que vão a campo no domingo, só o Guga tem menos vitórias que derrotas em relação quando enfrenta o Cruzeiro. Todos os demais jogadores titulares no final de semana têm mais vitórias que derrotas contra o Cruzeiro. Eu vi essa listinha, na fase ruim. Eu vi essa listinha, aí na hora do balanço ali que eu observei, eu virei pro Fael, quase que eu liguei pro Fael, eu falei, Fael, depois dá uma olhadinha aí, velho, porque tem jogador aí que tá equivalente às derrotas e às vitórias também aí, então, ou seja, é o número que cai esse percentual. Não, depois tá, confere lá. Aí eu falei assim, dá uma olhada aí, porque esse percentual, isso aí dá uma queda brusca, mas uma queda mesmo avassaladora. Então, cuidado com o que você fala, que às vezes você me dá argumento como um Atlético sempre fez em relação ao Cruzeiro. Queda aqui não, queda do lado de lá. Agora é o seguinte, queda gente, também, único... 2006 seu título brasileiro é exatamente por causa de uma queda, né, irmão? O único percentual que a gente quer de 100% aqui é o da paz amanhã no Mineirão, viu, gente? Clássico, se Deus quiser, vai ser de paz. E para garantir o menor transtorno possível, se Deus quiser, não vai ter nenhum. Eu vou chamar aqui a chefe da sala de imprensa da Polícia Militar, capitão Laila Brunella, por favor, para explicar todo esse esquema. Boa tarde, bem-vinda, capitão. Boa tarde a todos da bancada, prazer estar aqui com vocês. E a gente, né, sempre pré-clássico, tem aquela reunião tradicional da federação, né, com a Polícia Militar, com os dirigentes dos clubes, e aí surgiu uma polêmica que já foi esclarecida no mesmo dia, mas é para deixar tudo 100% alinhado, capitão. Vai poder entrar a letrinha, vai poder entrar tudo que for lúdico, de brincadeira, mas que não ofenda, não agrida, né? Exatamente. O que ficou acordado e ficou definido, né, no final do dia, como você mesmo disse, foi que qualquer brincadeira, zoação, elas são válidas ali no futebol, a gente sabe que elas vão existir, mas não será permitido nada que ofenda, principalmente questões que podem configurar crime, de homofobia, de racismo, que incitem a violência, né? Porque a gente sabe que nem todo torcedor vai para assistir o jogo, né? Infelizmente tem aqueles que vão para tumultuar, para poder agredir, para poder ofender, e é isso que a Polícia Militar espera que não aconteça nesse clássico. Vocês estavam questionando aí, meninos, a questão da entrada do visitante. Esse é o método tradicional, né? Mineirinho ali para a torcida visitante, no caso Cruzeiro, né? E depois com escolta até o estádio. Se for necessário também reter a torcida após o jogo, isso tudo vai acontecer, capitão? Isso, o esquema ele é o mesmo, mas às vezes as pessoas estão acostumadas com o Cruzeiro mandante, às vezes, do jogo por ser o Mineirão. Tá bom a gente esclarecer a torcida do Atlético agora, né? O Atlético mandante, 90% de torcida deles. Então, o cruzeirense vai entrar pelo Mineirinho, portão B. Né? Se tiver necessidade de compra de ingresso, está sendo definida ainda, mas deve ser feita também dentro do próprio Mineirinho, para não ter... Exatamente, para o visitante. Não houve venda antecipada para a torcida do Cruzeiro? Houve venda antecipada. O que ficou acordado é que se ainda tiver necessidade de alguma venda, ela vai ser feita dentro do próprio Mineirinho. A torcida escoltada, o mesmo esquema de segurança, né, normalmente feito pelo batalhão de choque, dentro e fora do estádio. Né? Desde ontem nós estamos com a Operação Visibilidade, já preocupados também com essa questão do clássico. Isso permanece hoje e amanhã, né, com o reforço da nossa administração, que está nas ruas, e o 34º Batalhão, que é o responsável pela área do Mineirão, também preparado para o clássico. Exatamente, para a gente não ver cenas como essas que a gente está mostrando aqui no telão, no caso dentro do estádio, mas o trabalho começa muito antes, né? Muita gente também que vem do interior, ônibus de organizadas, enfim, tudo isso é monitorado, aqueles pontos de encontro tradicionais, metrô, tudo isso, né, capitão, tem o monitoramento e o cuidado para que não haja nenhum tipo de acontecimento, Isso, né? eu até citei aqui o 34º Batalhão, que é o responsável pela área onde está o Mineirão,
Mas várias unidades da Polícia Militar precisam de reforço no policiamento nesses momentos de jogos. Como você disse, né? Por exemplo, o 41º Batalhão, onde eu tenho Estação Diamante e Estação do Barreiro. As torcidas são separadas, inclusive, em cada estação. Então, a gente precisa ter policiamento ali reforçado para poder fazer essa divisão, para não ter nenhum problema na hora de embarque nos ônibus. Então, tudo isso é pensado anteriormente, justamente para evitar que cenas assim aconteçam. Né? A gente sabe que foi um momento, um ano passado, de muito tumulto nos jogos, e a gente não quer que isso se repita esse ano. Ô Bel, primeiro, sempre que a gente tem a presença da nossa Polícia Militar, que eu deixo registrado minha mágoa, porque me reprovaram no psicotécnico 2 vezes no passado. Acredita nisso? Parabéns à Polícia Militar. É aí Parabéns. que a gente acredita mais na polícia, Exatamente. né? Porque o Fael da polícia seria complicado. Parabéns à queria polícia. saber como que será a escolta das torcidas Pavilhão e Máfia, que estão suspensas, e por que o Atlético fica no setor roxo, do lado da imprensa. Por que não colocar a torcida do Cruzeiro do lado de lá da área da imprensa, que já teria uma distância da principal organizada do Atlético, e aí a gente não perderia tanto espaço na divisão de torcidas como está acontecendo nesse clássico? Na verdade, toda essa divisão, esse planejamento interno, ele é discutido com o batalhão de choque e normalmente visa a questão de segurança. Se houve alguma mudança nesse aspecto para esse jogo, muito provavelmente a gente deve ter tido problema nos jogos anteriores e essa mudança, talvez até a título mesmo de teste, para que a gente não incorra no mesmo erro ou que tenha essa briga novamente, nesse contato de torcidas. Sobre a questão da escolta, ela é planejada. É feito, inclusive, busca nesses torcedores de organizadas, né? Já tem feito todo um acordo e um procedimento do batalhão de choque. A torcida cruzeirense, ela vai estar na Bias Fortes com o Rio Grande do Sul, se eu não me engano, é a concentração. E a partir de lá, escoltadas, sabendo, inclusive, né, da possibilidade de retenção dessa torcida no final do jogo, que só deve sair também com autorização do batalhão de choque, caso seja necessário e tenha algum tumulto, né, dentro do estádio. Outra dúvida, em relação à logística, você tem um clássico, como aconteceu no Atlético, que não poderia estacionar dentro do Mineirinho. A polícia ela pode opinar ou dar dicas para a Minas Arena, para os clubes, que, por exemplo, os torcedores começarem a estacionar dentro do Mineirinho, ou até aquela iluminação naquela escadinha do Mineirinho, que sempre tivemos problemas. Agora é a torcida do Cruzeiro que está lá, mas o Gigante tem essa política de defender os interesses do torcedor também, de melhorar a iluminação, porque o torcedor começa a descer pelo barranco, tem queda de torcedor, o torcedor se machuca, a escadinha dá empurra, aí começa... A polícia precisa intervir de uma forma mais traumática, aí tem spray de pimenta. Com certeza essa questão da sugestão, das conversas, elas acontecem. Mas a administração, ela é independente, né, da Polícia Militar. Isso deve ser, sim, revisto em algum momento. Né? Eu acho que já tem um pleito antigo sobre essa questão de estacionamento, mas tudo tem a ver também com a questão da segurança, que tem que ser garantida pelo gestor, né, do local e não pela Polícia Militar. Então, a gente tem, sim, essa conversa. E a gente espera que isso melhore, principalmente para o torcedor ter uma qualidade de acesso maior, né, dentro do estádio. Alguma pergunta a mais, hein, ministro, para a gente encerrar o papo? A gente está vendo muitas imagens aí, né, de torcedor. Gente, você que aparece aí nas imagens, isso é muito feio. É uma vergonha. Não. Eu teria muita vergonha dos meus filhos se eu estivesse no lugar de vocês aí, fazendo essa baderna, incitando, provocando, falando que é macho, vai brigar. Isso é muito feio. Tomara que não tenha ninguém fazendo isso no clássico. E esses caras não estão nem aí para isso. Os caras, quando aparecem, eles estão nem aí, literalmente nem aí. Capitão, a minha pergunta é a seguinte, porque eu acho que todo torcedor mineiro, o grande sonho do torcedor mineiro, é novamente ter os clássicos sendo jogados no Mineirão, com as duas torcidas divididas. Existe alguma possibilidade da gente ver algum dia isso novamente aqui em Minas Gerais, torcida do Atlético de um lado, do Cruzeiro do outro, né, tendo aquela provocação evidentemente sadia, todas elas cantando, né, e indo para o Mineirão, famílias e tudo aquilo. Porque hoje em dia eu acho que é muito mais complicado, isso é uma opinião particular minha. Eu acho que é muito mais arriscado 10% com 90% do que os 50-50. Porque os 50-50 você abre para vários torcedores comuns. Os 10% é muito cara xiita que vai. Na verdade, é uma coisa que eu sempre destaco quando eu tenho alguma entrevista em relação à questão do jogo, é que não é uma determinação da Polícia Militar essa divisão de torcidas. Se for 100% uma torcida só, 0 para outra torcida, se for 50-50, se for 90-10, a Polícia Militar ela vai se adequar a essa determinação. Então, não é uma determinação da PM essa proporção. A gente cumpre e a gente obedece e se planeja para que não tenha nenhuma dificuldade, independentemente do tamanho da torcida que tiver lá. Perfeito. Então, muitíssimo obrigada e um excelente trabalho para vocês, que seja com o menor número de transtornos possível aí, viu? Eu que agradeço, amanhã nós estaremos empenhados juntos lá e a gente realmente espera vir trazer notícias aí na segunda, que foi um clássico bem tranquilo. Exatamente, esperando o Gão já está também, 2 zagueiros chegando aí, Gão, coloca a imagem na tela aí, por favor. Aí.
Aí tá o que você tem uma restrição, Ramon, né, Hugão? Eu acompanhei alguns jogos dele pelo Vitória, né? Ele é um jogador regular, é fato, né? Mas a minha contestação em relação ao Ramon é só mesmo pelo imbróglio que teve no início do ano. E aí mostrando também a imagem do Marlon, né? Esse sim, acho um bom zagueiro, né? Um bom zagueiro para a Série B. Dá muito valor. O meu receio é apenas porque o Kaká é um ativo importante para o clube que pode dar um retorno financeiro em termos de uma negociação. Então eu não gostaria de ver o Kaká perdendo espaço nesse time. Então que cheguem esses zagueiros e que cheguem para agregar, mas também que possa ter aquele rodízio. Nessa hora que eu olho, que eu era feliz, não sabia, Bebel. Porque o Mano fazia aquele rodízio, trazia taça, trazia título. E a gente sempre via vários jogadores. Apesar de contestar um pouco, muito jogador que ele colocava em campo que eu não gostava. Mas que venham para agregar valor, mas que o Conselho Gestor possa pensar também no quesito coerência, porque o que aconteceu em relação ao Ramon no início do ano foi muito chato, né? A torcida comprou o boi e agora tem que, né, aceitar o jogador da forma que está vindo. Agora o Angulo, o atacante colombiano, tá com um pezinho aí, parece que tá tudo certo entre Cruzeiro e Palmeiras, mas o agente ali é que tá travando, porque o valor que ele tá pedindo não é... Ele pediu, ele pediu 200 mil reais, né, de comissão, e o Cruzeiro está trabalhando com um teto um pouco mais baixo. Mas acho que eles vão chegar nesse valor sim, né? Não tem nada que dificulte a chegada do jogador. Acho que não vai ser isso que vai, de repente, colocar uma barreira para que o jogador possa ter essa visibilidade, essa vitrine no Cruzeiro. Né? É um bom jogador, na verdade uma aposta, né? Um jogador de 20 anos, que eu tenho muita confiança, sim, e acho que pode agregar muito valor, mas é o que eu digo, os meninos precisam continuar tendo espaço, porque são ativos importantes do clube, que podem trazer um retorno financeiro muito maior. Agora é o seguinte, o que o Fael prometeu no início do programa, para essas mais de 5 mil pessoas que já estão acompanhando a gente ao vivo aqui no YouTube, e daqui a pouquinho o Toledo vai mostrar como é que foi a alegria da noite dele ontem, viu? Mas antes vamos falar do Jô. O Jô estaria voltando para o Atlético? O negócio é o seguinte, a nossa produção recebeu a informação de que o Jô teria manifestado o interesse de sair do Japão, está tendo coronavírus, inclusive o campeonato japonês está suspenso até 16 de março. E aí, quem sabe, voltar para o Atlético. Pode colocar a imagem do Jô aí. E aí, gente, o que acontece? O representante dele foi procurado pela nossa produção e a resposta dele foi, Fael, não estou autorizado a falar sobre o assunto. Ou seja, ele não negou, mas não confirmou, só não está autorizado. Será? Pois é, Bel, se não houvesse nada, seria muito mais fácil. A resposta para ele é, não existe nada. A partir do momento que ele fala, não estou autorizado a falar sobre o assunto, alguma coisa tem. Eu fiz um texto esses dias sobre o retorno de ídolos, a importância deles no clube. O Jô é sim um ídolo do Atlético, campeão da Libertadores, estava naquele elenco de 2014 da Copa do Brasil também. E o Atlético precisa de um homem de área, como é o Jô. Já trouxe o Tardelli, que pode fazer essa função, mas que talvez jogue pelo lado do campo. E busca um homem de área. O Sérgio Sete Câmara está com essa característica de trazer ídolos, trazer nomes que agrade a torcida, como Jorge Sampaoli, como Diego Tardelli. Então seria um nome, sim, interessante para o elenco do Atlético. Quando voltou, ele chegou a fazer alguns treinamentos para entrar em forma aqui no Atlético. Estava negociando com o clube, mas fechou com o Corinthians e teve uma grande passagem por lá, sua segunda passagem pelo Corinthians. Estava bem no Japão, no Nagoya Grampus do Japão. Então é um nome interessante demais. E essa resposta do empresário, não estou autorizado a falar sobre o assunto, eu acho que diz que essa novela ainda terá alguns capítulos pela frente ainda. E aí vai completando o asilo do Sete Câmaras, né? Sete Câmaras, asilo e tal, já trouxe o Tardelli, traz o Jô. Né? Daqui uns dias eles estão levando o Dadá de volta, a gente fica sem ele aqui. Só para complementar, a informação é em março agora, o Jô completa 33 anos, no dia 20 de março, o Ronaldinho faz dia 21, ele dia 20, a gente sempre fez um festão aqui no aniversário dos dois, quem sabe aí no jogo do Ronaldinho de despedida. Então, deixa eu só falar uma coisa aqui. Vai ter que tirar o Ronaldinho então, lá do deixa eu aproveitar para atualizar, viu, gente? Coloca aí, Pri, antes do Toledo falar do jogo de ontem, a situação do Ronaldinho é a seguinte, ele confessou, coloca aí a ata, aí ó, aí o Ministério Público, o jurado lá do Paraguai, liberando o Ronaldinho Gaúcho de qualquer processo, viu? Tá livre de processo, por quê? Ele admitiu o crime da falsificação ali do passaporte, mas o Ministério Público, a promotoria, entendeu que o Ronaldinho e o irmão foram enganados
Então, já prenderam o empresário, as duas mulheres, que inclusive a mulher é muito minha xará, ela não é só Isabel, ela é Maria Isabel, é muito minha xará, uma delas. Prenderam essas pessoas que teriam passado esses documentos, esses passaportes para o Ronaldinho e para o Assis. E com isso, liberou-se aí os dois de qualquer sanção e denúncia e processo. Maria tá? Isabel, eu brinquei com isso ontem aqui no programa, sobre os policiais estarem tirando foto com ele. E depois em casa eu estava pensando da importância da imagem, de fazer algo errado e isso, o que representa para quem se espelha nesses ídolos. Então a gente brinca sobre o Ronaldinho ser idolatrado, sobre os rolês aleatórios dele. E fui sempre muito bem tratado pelo Assis, né, pelo Ronaldo também, mas principalmente pelo Assis, sempre fui muito bem tratado, mas eles precisam rever toda essa imagem do Ronaldo, como ela está sendo tratada, como essa sequência de confusões já tinha sido o passaporte apreendido aqui no Brasil e começar a tratar essa imagem do Ronaldo para que ele não perca essa imagem positiva associada sempre ao sorriso na cara dele. E isso é interessante o que você está falando, porque o Pedrinho, filho do meu amigo Renato Simin, está fazendo 13 anos hoje. 13 é atleta, né? E Galo. É atlético. E ele é atleticano também. Um abraço, Pedrinho. E continue firme assim. Se quiser mudar para o América, você é um menino bacana, eu te aceito lá. Imagem positiva mesmo. Foi, por favor, Toledo. Foi que claro. O América deixou. Vamos colocar aí como foi ontem. Ô, Isabel, o América teve um primeiro tempo assim, começou muito bem, né? Forçando, marcando pressão, igual fez aqui contra o Tombense. E depois deu uma mansada no primeiro tempo, né? Aí o primeiro tempo foi bem morno, os goleiros trabalharam muito pouco. Aí, no segundo tempo, o time começa a se acertar. Ainda são imagens do primeiro tempo, essa aí, né? O Ayrton faz uma boa defesa. E Ayrton, foi bem ontem, hein? Gostei de ver. Fez defesa, até bola que o cara estava impedido, você tirou. Ontem você estava esperto. É esse Ayrton que eu quero. Aí volta para o segundo tempo, o Lisca dá uma ajeitada no time, né? Começa a organizar ali o ataque e aí fica muito melhor, né? O Coelhão passa para cima, o Rodolfo passa a fazer mais aquele pivô ali, né? Aí o Rodolfo chegando nas laterais e o time começa a melhorar bem, né? E aí, esse aí é o Felipe também que está participando um pouquinho mais, né? Então o time começa a melhorar. O Alê também batalhou muito, né? Então as coisas começam a acertar. E o Operário tentava num ataque ou outro, surpreendeu o América, mas estava bem dominado. Aí o Juninho também foi um leão em campo. E o melhor jogador para mim, Isabel, foi o Zé Ricardo. Ele não perdeu nem uma bola. E aí começa um ataque muito bem construído, né? O Rodolfo faz o gol, merecedor, batalha muito, é um grande atacante, boa contratação do América. E aí o América continua dominando, olha que bola bem trabalhada essa. O Juninho trabalha a bola ali, o Zé Ricardo lança, né, lá na ponta, o Ademir Fumacinha faz a jogada e aí... Toledo, por mais que tenha essa furada aí no meio da área, a gente percebe que o América é um time muito organizado, é um time que articula, que trabalha bem a bola, triangula, e é isso que eu cobro do Adilson Batista e não acontece, entendeu? É essa organização. Nesse lance você vê isso, né? O time é muito organizado. O Juninho, o Zé Ricardo, o Fumacinha participou, e depois o América continua, né, fazendo bons ataques, continua organizando, e esse gol do Felipe Augusto foi importante porque ele vem mal, ele foi uma boa contratação, mas não está jogando bem. Quem sabe esse gol dá uma força para ele. Alê muito bem também, combativo, batalhando, fazendo falta no meio de campo, dividindo bola. Eu estou muito satisfeito com a América nessa caminhada aqui. Então vamos correr, porque o tempo tá pesado aqui. O jogador ali preocupou mais em reclamar que finalizar. Toledinho, tá com os ingressos na mão já para concorrer a pares de ingressos para o jogo do América, 3209-3001. E agora, rapidamente, primeiro tramelar o clássico, cada um de vocês, e depois nós vamos tramelar o América. Já faz de vez.
O único de Minas na Série A, tem mais gols e mais vitórias em clássico, então eu quero para descascar mesmo 4-0 pro Atlético aqui. Esse fantasminha aqui vai levitar sobre o Mineirão. Eu vou, não tem jeito dos dois perderem, né? Então eu vou aqui num 0-0, usar a palavra do Gão, modorrento, jogo modorrento, ruim, para os dois perderem. Vão perder 4 pontos, 2 cada um. Abraço pessoal da Cachazeiros que levanta aquela bandeira lá, né, que relembra a Série B do Atlético Brasileiro que eles têm. E evidentemente que o Cruzeiro no Mineirão com Adilson Batista, meu amigo, é 2-0 pro Cruzeiro. Seria 5, mas como a gente tá em reconstrução, vai só 2 mesmo, tá tudo certo. Já vai no América aí, Fael. América, joga contra quem mesmo? O América é contra o Boa. Boa, Boa. Você não cumpriu o seu papel no meio da semana, cumpre agora 1-0 pro Boa para pagar a dívida que tá com a gente. O América vai naquele ritmo dele, só de vitórias, 2-0, igual fez no Operário ontem, 2-0 América em cima do Boa. O atleticano tem um complô junto com o Boa, né? Tanto que leva sempre a torcida quando o Cruzeiro joga lá, canta eu acredito e não dá certo. Agora, como é com o América, então, 1-0 América, irmão. 1-0 América, porque o Boa tá colado demais com os caras ali. Agora tá vão que vão. Apoio que eu tenho. Agora, meu povo, tramelados já. E é o seguinte, o gol contra da semana, sem dúvida nenhuma, foi essa história do Ronaldinho. Vamos acompanhar uns memes que rolaram aí na internet pra gente já chamar o Stanley. Coloca aí, por favor, isso aí. Gente, coloca no telão, meu time, por favor, pra gente ver aqui. E isso aí, ó, carteira de motorista que ele usou no Paraguai. O Ronaldinho Gaúcho, com essa latinha dele, que todo mundo conhece, falar que chama João Duarte, ninguém vai acreditar. Juan Pablo de Assis. Ronaldinho. Juan Pablo de Assis. E olha as identidades. Meu, eu quero não fazer isso não. Pelo amor de Deus, velho. Agora, se sou eu, tô lá preso mais um mês. Ele, coitado, foi vítima. Beleza, mas quem não é vítima de jeito nenhum é o Stanley. Claro. Aqui ele manda, gente. Então é com você, meu querido Stanley. Prepara aí, Stanley. Quero ver que segunda-feira a gente vai noticiar que é uma goleada histórica do único time de Minas na Série A. Afogados. Cadê o Stanley? Aí, ó. Maria.